mas vocês viram isso aqui? Documento da CIA, da Central de Inteligência Americana, confirma a existência da Arca da Aliança, retratada em filme de Indiana Jones. Vocês viram isso aqui? Que bizarro! No primeiro momento eu pensei assim, não, essa notícia não é verdadeira, mas eu fui verificar nos principais portais de notícia dos Estados Unidos e a notícia é real. Olha lá, décadas atrás, documentos da CIA, da Arca da Aliança, ressurgem e falam sobre um texto proibido. Aí eu fui olhar e no Reino Unido também estão falando, olha lá, CIA encontra a Arca da Aliança usando psychics, videntes, pessoas com habilidades psíquicas. O documento desclassificado alega. Mas afinal de contas, o que é a Arca da Aliança? Para a mídia de massa e nos livros de história, as pirâmides de Gizé são túmulos. Só existe um problema com essa suposição. Dentro das pirâmides nunca foram encontrados túmulos ou múmias, e nenhum dos objetos que eles acreditavam que os faraós iriam precisar para a vida do além. Então, por que será que eles nos contaram essa mentira? Por que as pessoas vivem dizendo que as pirâmides são túmulos, sendo que não são? Eu sou Carol Capel, a sua arqueóloga favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre uma das maiores mentiras da humanidade que está relacionada com as pirâmides do Egito e também com a Arca da Aliança. Já ouviu falar? O que eu vou te contar nesse vídeo aqui vai parecer um tanto quanto difícil de ser acreditado, porém as evidências são fortes demais para serem ignoradas. Então se prepara, porque você vai ficar em choque e já pega a pipoca que vai ser tipo documentário enorme. Então, em alguns vídeos aqui no meu canal eu já contei pra vocês o verdadeiro propósito das pirâmides do Egito, da esfinge, inclusive falei que as pirâmides do Egito serviam como uma espécie de planta de eletricidade no passado. E como assim? Bom, como assim que a eletricidade foi descoberta apenas no século VII por Tales de Mileto? Então, como é que um negócio tipo de, sei lá, 10, 15 mil anos atrás pode ser uma planta de eletricidade, sendo que o bagulho só entrou depois de tantos anos? Bom, prepare-se, porque esse vídeo aqui vai envolver várias histórias bíblicas, várias passagens, então assim, presta bastante atenção para você não perder nada. De acordo com a Bíblia dos Hebreus, depois de libertar os israelitas lá do Egito, Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, certo? E lá então ele recebeu os famosos 10 mandamentos, que serviram para sempre como um guia de como você deve se portar na vida, em sociedade, enfim. Porém, essa não foi a única instrução que Moisés recebeu naquele monte naquele dia. Ele recebeu também a instrução para a construção de um objeto que representa a fé judaica, conhecido como a Arca da Aliança. Em Êxodos capítulo 25, Deus disse a Moisés que era preciso fazer uma arca de madeira de acácia e que ela teria que ter 2,5 metros e 1,5 metro de largura e 1,5 metro de altura. Por dentro e por fora, ela será coberta de ouro puro e deverá haver uma moldura de ouro no entorno. 2 querubins no topo devem abrir suas asas, um olhando para o outro. É interessante analisar, gente, que o judaísmo rejeita todo e qualquer tipo de idolatria. Ou seja, rejeita manifestações físicas de espiritualidade. Então foi pedido para que fosse construído um objeto que representasse a fé. E daí, justamente por esse motivo, depois que Moisés desceu do monte, ele pegou a tábua dos 10 mandamentos e tacou no chão com raiva. Porque, mano, como é que o cara me manda construir um negócio? Ele sabe que eu não posso adorar objetos. Então é bem curioso que esse Deus tenha dado instruções muito precisas para a construção de um objeto que representava idolatria para um povo que não idolatra nada. Mas a Arca da Aliança não era um símbolo de idolatria qualquer, tipo uma coisa simples. Não, ela era o tipo do objeto que não poderia ser olhado e nem tocado, que é o verdadeiro oposto de todos os outros ícones que servem para ser idolatrados, olhados. Então você não pode olhar, você não pode idolatrar, não pode pôr a mão, nada. Então, quando a arca precisava ser transportada, ela era coberta por um pano e tinham 2 mastros para que ela não tocasse o chão em nenhum momento. E nem mesmo a mais altíssima e sagrada posição ali poderia estar de frente para a arca quando ela estava descoberta. Então, assim, ninguém podia olhar. Ninguém podia tocar no negócio, exceto quando precisavam performar alguns rituais que eram muito específicos e também muito raros. A arca também parecia possuir, assim, um poder muito forte. Todos vocês devem se lembrar da passagem
quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Porém, existe uma outra história não tão conhecida como essa que fala sobre a passagem quando os israelitas cruzavam o deserto em busca da Terra Prometida. Quando eles chegaram no Rio Jordão, que separava os israelitas das terras de Jericó, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança e o rio parou de fluir na mesma velocidade. As águas do rio ficaram muito calmas até que eles terminassem a travessia. E com essas informações em mãos, por milênios os cientistas tentaram desvendar esse mistério. Que objeto era esse que tinha tanto poder de, por exemplo, fazer um rio parar de fluir? O poder da arca ia ainda mais além, muito mais além de coisas que a gente não pode nem sonhar. No deserto, a arca ia abrindo caminho para que os israelitas passassem. E no meio da arca, onde tinham os anjos, uma espécie de corrente elétrica era emanada. Essa energia incinerava cobras, escorpiões ou qualquer outro tipo de perigo que entrasse ali na frente dos israelitas durante esse caminho. Nos textos antigos, existem diversas passagens que falam que as pessoas morriam ao tocar a arca. Nas passagens da Bíblia hebraica, fala inclusive que labaredas de fogo eram emanadas do céu quando alguém ameaçava se aproximar dessa arca. A história também conta como os israelitas levavam esse dispositivo pra lá e pra cá, tipo no meio das guerras. Um negócio mal pesado, mano. O negócio era tão poderoso, mas tão poderoso, que ninguém tinha nem coragem de roubar o bagulho. Porque quando eles roubavam, eles devolviam pros israelitas. Tipo, não quero esse negócio não, tá dando muito BO pra mim. Na Bíblia hebraica, conta a história de Moisés até Davi, depois de Davi até Salomão, e depois no reino dividido, que foi um período de mais ou menos 500 anos. E então, durante todo esse período, eles falavam muito sobre essa arca. Mas depois, simplesmente do nada, eles pararam de falar sobre essa arca. É como se ela tivesse desaparecido. Então, o que aconteceu? Como é que um objeto tão importante assim, dessa magnitude, pode desaparecer do nada? E o negócio era grande, não dá pra falar que é um chaveiro, né? Aí desapareceu ali que era pequenininho. Não, gente, o negócio era um trambolho. De acordo com um texto antigo da cultura da Etiópia chamado Quimbra-Negaste, a rainha de Sheba, que é o local onde hoje fica a Etiópia, viajou para visitar o rei Salomão em 950 a.C. E lá ela ficou grávida de um filho de Salomão. Esse menino seria então o rei da Etiópia, fundando uma dinastia que incrivelmente durou até 1974. O nome do menino era Menelik. Ele cresceu e ele viajava sempre para Jerusalém para visitar o seu pai. Na volta, ele foi acompanhado por um grupo de israelitas que tinha roubado a arca, deixando uma falsa arca no lugar. Menelik então decidiu manter a arca na Etiópia, por onde ela ficou por volta de 3.000 anos, guardada por monges que devotavam suas vidas à proteção da arca. Será que isso é verdade, gente? Será que a Arca da Aliança ficou todo esse tempo na Etiópia? Não dá para saber muito bem, porque quando os babilônios invadiram o reino israelita por volta do século 6 a.C., o profeta Jeremias roubou a arca na Jordânia. Outros acreditam que a arca, bem como o Santo Graal, foram roubados pelos cavaleiros templários durante as cruzadas, e que ambos os artefatos estão escondidos em uma igreja na Escócia. Existem outras pessoas que acreditam que a arca está enterrada embaixo do Monte do Templo, que fica em Jerusalém, e permanece lá para ser redescoberta. Será que isso então explicaria a quantidade de avistamentos de OVNIs que existem em Jerusalém? O avistamento mais misterioso de todos foi quando uma luz imensa, brilhosa, ficou pairando acima do Monte do Templo, quando misteriosamente essa luz desapareceu subindo aos céus. E, gente, se essa arca tem realmente todo o poder que eles acham que ela tem, certamente alguma raça alienígena estaria interessada na arca, né? Porque é tipo as joias do infinito da Marvel. Tinha vários GT atrás dela. E eu não duvido. Existe um filme do Indiana Jones de 1981. Esse filme, ele fala exatamente sobre essa história, onde o Indiana Jones corre para encontrar a arca antes que os alemães o façam. É claro, gente, é só um filme, mas a ideia da história é baseada em algo real. Os alemães, inclusive, durante aquela época que a gente conhece como
Znai, que termina com zismo, estavam obcecados pelo poder e principalmente obcecados por tudo aquilo que se misturava com o ocultismo. Então esses artefatos da antiguidade que tinham de uma certa forma algum tipo de poder eram de muito interesse dos alemães. Heinrich Müller, que foi o segundo homem mais importante do Segundo Reich, viajou para Montserrat em 1940 para procurar pelo Santo Graal. E ele acreditava que o mítico martelo de Thor era real. Então, assim, agora você já sabe de onde vem a história do martelo de Thor da Marvel. A grande maioria das histórias da Marvel, elas são baseadas em elementos que ou são míticos ou realmente existiram. Só que os alemães naquela época, eles não estavam procurando só pelo Santo Graal, eles estavam procurando inclusive pela Arca de Noé lá no Monte Ararat. E se os aquilo que termina com os istas, estavam realmente procurando a Arca da Aliança, é porque de fato ela tinha muito poder. E em 1745, um cientista holandês chamado de Peter von Monsenbroek trouxe uma invenção para a humanidade que mudaria completamente a ciência sobre a eletricidade. Ele chamou essa invenção de garrafa de Leyden, e essa garrafa era nada mais, nada menos que um capacitor, criada para coletar e armazenar eletricidade. Essa criação tem ligação com a famosa história de Benjamin Franklin, sabe? Quando ele foi soltar pipa e daí ele tomou um raio e aí ele falou Eureka! Sabe essa história? Não sabe essa história? Sinto muito! Então, juntando essa história da garrafa de Leyden com a história que aconteceu com Benjamin Franklin, um cara chamado George Lichtenberg foi um dos pais da eletricidade. Ele pegou as duas coisas assim, juntou e pei! Eureka. Esse cara, inclusive, acreditava que a Arca da Aliança era nada mais, nada menos que uma garrafa de Leyden, ou seja, que a Arca da Aliança era um capacitor elétrico. Depois que ele falou isso, a ideia ficou mundialmente famosa e começou a sair em todos os jornais. E se essa ideia estiver certa, agora dá pra gente entender por que quando as pessoas tocavam a arca, elas morriam. Porque elas eram literalmente eletrocutadas. Em 1961, um grupo de estudantes da Universidade de Minnesota quiseram reproduzir essa experiência e reconstruir a Arca da Aliança. Só que eles tiveram que parar. Sabe por quê? Porque o negócio ficou incontrolável, estava destruindo tudo. Então, assim, para que eles não construíssem algo que fosse acabar com o planeta, eles falaram, melhor não deixar pra lá. Porque o negócio começou a desenvolver uma capacidade imensa de criar eletricidade por si só, ou seja, não precisava mais ser carregado. Só que Moisés viveu, milhares de anos antes da eletricidade virar um campo de estudo, então como ele sabia como construir esse Paranauê? Bom, alguns anos antes de Moisés liderar o grupo dos israelitas para fora do Egito, ele pertencia à altíssima realeza dentro do Egito. Quando Moisés nasceu, o faraó Ramsés II queria diminuir a quantidade de hebreus no Egito e ele ordenou que todos os meninos fossem mortos. Então, a irmã do Moisés, juntamente com a mãe do Moisés, pegaram ele nenezinho e colocaram numa cestinha no rio Nilo. E aí essa cestinha flutuou assim até um local onde a filha do faraó estava tomando banho. E aí ela encontrou o Moisés e falou, um bebê, vou cuidar dele. Então, gente, o Moisés, ele cresceu e foi educado como se ele fosse um príncipe do Egito. Então, Moisés conhecia praticamente todos os segredos dos egípcios e, inclusive, acreditam que ele utilizou esses segredos para a construção da tal arca. Existem muitos hieróglifos deixados nas pirâmides demonstrando que os egípcios tinham objetos muito similares às lâmpadas, sugerindo então que eles tinham realmente conhecimento de energia elétrica. Talvez a Arca da Aliança fosse realmente o capacitor lá, a garrafa de Leyden, como havia sido proposto. E talvez isso fosse apenas uma réplica daquilo que Moisés aprendeu no Egito e depois construiu então para salvar o seu próprio povo. No começo dos anos 1800, William Siemens subiu com um time de especialistas bem no topinho da pirâmide principal lá do Egito. Quando eles chegaram ao topo, Siemens percebeu que estava com uma sensação estranha por todo o corpo e que suas mãos estavam produzindo faíscas. Então, Siemens foi dar um gole numa garrafa de vinho que estava numa bolsa para comemorar que a escalada tinha dado certo. Quando a garrafa tocou a boca dele, ele recebeu um choque violentíssimo nos lábios. Ele logo percebeu que nada daquilo era uma experiência. Ele pegou uma garrafa de vinho
e construiu ali em cima mesmo, nas pirâmides, uma garrafa de Leyden e levantou a garrafa. E de repente, gente, quando ele fez isso, raios saíram de cima da garrafa. A garrafa produzia raios. Um dos guias que subiu a pirâmide juntamente com Siemens ficou extremamente assustado, porque o cara pegou e construiu ali rapidinho uma garrafa de Leyden e ele conseguiu reproduzir raios. E um desses raios atingiu um outro membro da equipe que caiu desacordado e morreu. Então, se uma garrafinha pequena de vinho poderia armazenar toda essa eletricidade, vocês já imaginaram o poder que a Arca da Aliança tinha? Porque, afinal de contas, ela era feita de materiais muito mais refinados e ela era enorme. Mano, a Arca era um equipamento de destruição. E por que eu tô juntando a história da Arca da Aliança com as pirâmides do Egito e conhecimentos em eletricidade? Porque bem no meio da pirâmide principal existe a tão conhecida Câmara do Rei. No centro dessa câmara foi encontrada apenas uma coisa, uma caixa feita de pedra com as exatas dimensões da Arca da Aliança. O que aconteceria se a Arca da Aliança fosse encaixada dentro dessa caixinha, nesse ponto exato? 2 túneis se estendem dessa câmara para o exterior da pirâmide. E em 1993, um time de experts enviou um robozinho por esses túneis, onde eles encontraram uma porta de pedra com um puxador de metal. O que é muito estranho, já que nenhum outro metal é encontrado em nenhuma outra parte da pirâmide. Por trás dessa porta existe a tão conhecida Câmara da Rainha, que foi descoberta em 2011, com instruções bizarras pintadas em vermelho nas paredes. Acreditam que essas instruções explicam como nós devemos utilizar as pirâmides para serem um imenso gerador de energia. Ou seja, a Arca da Aliança então poderia ser apenas o capacitor, para armazenar toda essa energia para que a pirâmide realmente pudesse produzir e distribuir energia elétrica não só para o Egito inteiro, mas sim para o mundo inteiro. Agora, será que isso é possível? Fica essa pergunta. Voltando lá para o começo da história, quando Moisés recebeu as instruções, ele não recebeu apenas as instruções de como construir a arca, mas também recebeu instruções sobre um tabernáculo que deveria ser construído para armazenar essa arca. O irmão de Moisés foi quem construiu o tabernáculo depois que Moisés havia falecido e ele utilizou 150 postes feitos de ouro. Acreditam que ele tenha feito essa construção justamente para replicar a quantidade de eletricidade que existia ali dentro das pirâmides. E depois desse evento do êxodo, ou seja, da saída dos hebreus do Egito, foi quando a civilização egípcia realmente começou a colapsar. Talvez porque eles tenham perdido a principal fonte de energia deles, que era, no caso, a arca. Então, será que talvez o segredo da civilização egípcia seja eletricidade? Tipo, eles sabiam que existia eletricidade? Talvez sim. Quem acreditava nisso tudo que eu tô falando para vocês era ninguém mais, ninguém menos que Nikola Tesla. Ele publicou em 1915 um artigo intitulado O Maravilhoso Mundo que Será Criado pela Eletricidade. E ele escreveu no artigo que Moisés era um eletricista da melhor categoria e que a Bíblia descreve uma máquina que foi criada para gerar eletricidade. Então Tesla não estava apenas estudando Moisés e seus feitos. E ele era um eletricista, engenheiro elétrico, inventor de parafernálias elétricas. Então assim, por que ele estudaria Moisés, que é uma figura bíblica? Porque alguma coisa tem. Ele deixou bem claro que estava trabalhando em algo muito interessante quando em 1905 publicou o registro de uma patente chamada A Arte de Transmitir Energia Elétrica utilizando o meio natural. Quando ele apresentou o design de algo que ele chamou de pirâmide eletromagnética de Tesla, a ideia dele era usar uma pirâmide do Egito como uma planta de fornecimento de energia elétrica para gerar energia elétrica ilimitada e gratuita. Agora, você já parou para pensar na imensa quantidade de obeliscos que existem no Egito, feitos com materiais que possibilitam a altíssima condutividade de energia elétrica? Pois é, Tesla não só pensou como ele idealizou tudo isso. Ele idealizou e ele construiu uma imensa torre em seu laboratório no Colorado Springs, que inclusive tem a exata mesma latitude das pirâmides do Egito. Coincidência? É
Acho que não. Tesla esteve muito, muito perto de conseguir fazer com que isso desse certo, só que infelizmente no dia que ele ia performar o experimento, a eletricidade do seu laboratório foi misteriosamente derrubada. Interessante também que o financiador do Tesla, que era ninguém mais, ninguém menos que JP Morgan, é o cara que ficou misteriosamente milionário financiando gigantes da energia a gás e do petróleo. Misterioso, gente. Indústria essa, inclusive, que seria impactada por essa nova ilimitada fonte de energia elétrica que Tesla queria nos fornecer lá em 1900. Se os planos de Tesla foram evitados pela gigante estrutura de poder que já existia na indústria de energia, então as informações que nós recebemos sobre o que realmente existe no Egito também devem estar corrompidas. E o verdadeiro propósito da arca foi suprimido, a informação foi nos tirada exatamente pelo mesmo motivo, porque a gente não pode saber. Talvez, gente, o mundo já estaria milhares de anos-luz na frente em conhecimento, em tecnologia, se Tesla tivesse conseguido performar esse experimento. Talvez os níveis de poluição desse planeta não estariam como estão hoje, se Tesla tivesse conseguido performar esse experimento. Vocês já pensaram o que aconteceria se nós tivéssemos essa fonte de energia ilimitada e essa fonte de energia fosse automaticamente renovável, sem poluir, gastar ou destruir absolutamente nada? Vocês já imaginaram a que ponto de evolução nosso planeta estaria? Se um segredo desse tamanho foi escondido de nós, imagina quantas outras coisas não são ocultadas e escondidas de nós. Só que o que acontece é que a Arca da Aliança, ela não existe, ou pelo menos não deveria existir. Ou pelo menos ninguém sabe onde ela foi parar. Ela aparece no filme Indiana Jones como um artefato mágico. E é o que ela realmente é, viu? Porque ela tinha o poder de uma gaiola de Faraday. Ai, Carol, o que é isso? É uma estrutura feita de material metálico que bloqueia campos elétricos do exterior. Ela funciona como uma espécie de escudo, impedindo que os raios elétricos e eletromagnéticos saiam ou entrem. Mais ou menos isso. O que acontece e o que essa notícia fala é sobre esse documento aqui que foi liberado, desclassificado, ou seja, ele era secreto, mas deixou de ser secreto lá na década de 80. E esse documento fala sobre um visualizador remoto, mais especificamente sobre o visualizador remoto de número 32. Ai, Carol, como assim visualizador remoto? Em um passado não muito distante, a CIA conduziu experimentos com pessoas com habilidades extrafísicas. A ideia era fazer essas pessoas saírem do corpo e irem espionar os inimigos dos Estados Unidos enquanto elas estavam fora do corpo. Carol, mas esses experimentos existiram de verdade? Não só existiram, como estão documentados. Então as pessoas, né, esses médiums, essas pessoas com habilidades extrafísicas, elas aqui deitavam aqui, faziam um procedimento, como se fosse um procedimento de saída do corpo mesmo, e elas iam em outras salas e falavam coisas que estavam em outras salas, só que elas não sabiam que coisas eram essas. Mas aí, mais especificamente nesse documento aqui de 1980, um visualizador remoto, ou visualizador que tinha o nome de número 32, porque essas pessoas não podiam ser identificadas, por motivos óbvios, nós estamos falando de pesquisa militar, ele saiu do corpo dele e ele conseguiu visualizar a Arca da Aliança como estando fisicamente no Oriente Médio. Agora, a notícia tá um pouco tendenciosa, eu concordo. Ela fala que a CIA encontrou a Arca da Aliança. Não é isso. Um visualizador remoto viu a Arca da Aliança. Agora, eu que sou uma pessoa que saio do corpo com frequência, posso afirmar que nem tudo aquilo que se vê fora do corpo é realidade. Às vezes é só a sua consciência gerando imagens. Então a gente não sabe exatamente o que esse visualizador remoto viu. Só o que a gente sabe é que existe um interesse muito grande por parte do Ocidente no Oriente Médio. Interesses esses que vão além daquilo que se coloca no papel. Ou seja, não é só petróleo, não é só minério, não são só riquezas, existe um interesse particular, principalmente por parte dos Estados Unidos. Então eu fico me perguntando se eles não estariam procurando esses tais artefatos. É claro que isso é só uma teoria inventada pelas vozes da minha cabeça. E eu quero saber a opinião de vocês. Por que que esse assunto começou a reviralizar? Porque essa história é antiga, é lá da década de 80. Agora,
em pleno 2025. Será que eles estariam tentando justificar uma nova guerra lá no Oriente Médio?